Nós temos a felicidade, muitas vezes, de ser procurado por telefone ou por e-mail, agora mais do que nunca, pelo Facebook, procurado por pessoas que precisam de oração. E dentre os casos que a gente pôde orar pelo Facebook, um caso me chamou a atenção de uma moça que dizia que vivia uma vida de medo, muito medo. Tem dia que ela levantava com medo de morrer, tem dia que ela levantava com medo de ficar doente, e isso me chamou a atenção. Eu tomei a liberdade até de telefonar para ela, ligar para o pastor dela também, porque ela disse que isso já vem acontecendo há mais de 5 anos. Então eu fico pensando assim, irmão, como que pode pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus passar por certas situações que poderia não estar passando? Eu fico pensando assim, será que nós confiamos em Deus? Será que esse medo que toma conta da nossa vida não é falta de conhecer melhor a Deus? Digamos que um gerente de um banco, ou o dono de um banco, vamos dizer assim, viesse aqui nessa igreja hoje e dissesse assim: olha, o meu banco vai lançar uma propaganda amanhã, mas eu vou avisar vocês de primeira mão. Para cada R$1 que depositarem no nosso banco, o banco vai dar R$100. Você imagina só, tinha gente que vai vender de tudo, capaz de vender até a sogra, porque ele quer levantar um capital para depositar naquele banco e poder ganhar para cada R$1 R$100. E como é que a gente pode confiar num homem que vem aqui na frente, faz um anúncio, só porque ele é dono de um banco? Confiamos num homem e não confiamos em Deus? Se eu comprar um terreno aqui na Redondeza para construir uma casa, eu vou ter que procurar um engenheiro ou uma construtora. Mas de repente eu consulto algumas pessoas aqui da igreja, que é mais próxima ao terreno, um exemplo só, e vão me indicar um pedreiro. E eu chego à conclusão que realmente esse pedreiro, pela informação que a pessoa está dando, é um pedreiro muito bom, de mão cheia, vai construir uma casa bonita. A casa dos sonhos da minha mulher, no caso, que geralmente a casa é do sonho da esposa. Casa simples, 2 quartos, 15 banheiro. Eu chego até o pedreiro e digo a ele: olha, minha esposa pensa em fazer uma casa com um telhado mais ou menos diferente, eu não sei como te explicar, mas o senhor pode me mostrar alguma coisa que o senhor já fez ou não? E ele vai falar: olha, aquela casa de esquina foi eu que fiz, aquelas 2 lá embaixo foi eu que fiz, tem uma mais para baixo ali também foi eu que fiz. E eu vou vendo que as construções são muito bonitas. E eu tomo a liberdade de entrar numa das casas e vejo que o acabamento também é bom. Então eu vou confiar meu terreno na mão dele e o dinheiro para ele construir. O que eu quero dizer com isso? Se conhecêssemos as histórias da Bíblia e conhecêssemos as obras que Deus fez, se conhecêssemos quem é o Deus que nós servimos, não passaríamos por tanta luta. Às vezes a gente conhece um bom pedreiro, um bom filme, um bom shopping, mas não conhecemos o Deus que servimos. E por que eu pedi para você abrir em Marcos 5? Que eu quero mostrar um documento para você, que assim como o pedreiro funciona, esse Deus que nós servimos aqui também funciona. Eu não sei se ele está funcionando na tua vida. Evidentemente, se eu pedir para você falar, esse Deus funciona, todo mundo vai falar amém, glória a Deus. Mas às vezes
não funciona. A pessoa está com tanta luta que tem a ausência de Deus na vida dela. E uma das formas de ajudar as pessoas é você ensiná-la a pensar. Eu vou ajudar você a pensar sobre algumas questões importantes que a Bíblia tem no capítulo 5 de Marcos. Olha como esse Deus funciona. Jesus Cristo, ele pegou um barco, atravessou o mar e foi do outro lado para atender uma pessoa. Essa pessoa, ela estava endemoniada. Vocês conhecem a história, mantenho o livro aberto de Marcos 5, que eu vou estar lendo até 1h. Ele pega o barco, atravessa do outro lado e vai atender um homem que está endemoniado. Veja só, irmão, a mão de obra para atravessar o mar, para atender uma pessoa só. Eu fico pensando assim, isso não é dificuldade nenhuma para Deus se Ele resolver descer agora para atender você. Não há problema nenhum. E as pessoas, por não conhecer a história da Bíblia, têm medo de tirar carta, medo de casar, medo de estudar, medo de dirigir. Eu não compreendo isso. Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele me atravessa o mar, dá de topo com um homem pelado, perambulando pelo cemitério. O problema não é nem estar pelado, o problema é estar dentro de um cemitério, um lugar triste. E esse homem, cada caco de pedra que ele achava no chão, ele se cortava todinho. Então ele não podia ter uma vida social, não podia ter paz como nós temos. Ele não podia estudar, não podia frequentar uma faculdade, não podia namorar, não podia ir no shopping, não podia ir no cinema, não podia nem torcer para o time predileto dele. Ele ficava lá dentro do cemitério, triste demais, irmão, preso. E Jesus chegou ali naquele instante para resolver o problema desse homem, tirando aquele espírito imundo que estava sobre ele. E de repente surge um outro homem, Jairo, que tinha um problema também. E Jairo precisava de uma solução de imediato, porque a filha dele estava muito doente. Há quem chama a filha de Jairo de Talita, mas o nome dela não é Talita. Nunca foi, nem vai ser. Ninguém vai registrar o nome dela de Talita. Tá? Talita é um nome esquisito. Ok? Ninguém chama ninguém de menininha, chama pelo nome, né? Sueli, Abigail, alguma coisa assim. Ou Fridas, que é a minha filha mais velha. Então, a expressão Talita cumi que Jesus usa é uma expressão grega que quer dizer menininha levanta. Mas vamos ao caso. Aquele homem no cemitério vivia uma vida de medo. Que eu sei como é isso. Ele via vultos, ouvia vozes, pensava em suicídio. E Jesus chegou ali para resolver o problema desse homem. Ao mesmo tempo já chega um outro e questiona Jesus. Jairo falou: olha, minha menina está com problema, minha filha está doente. Não tem problema, tudo bem, eu vou lá na sua casa. Jesus, ele gosta de ir na casa dos outros, mas tem casa que ele não entra. Ele sai da igreja com a pessoa feliz, agora eu vou. E a hora que chega na casa da pessoa, ele vai só até o portão, porque tem muitas casas que não são consagradas, ainda fazem muita coisa errada dentro da casa. Usam a televisão para assistir programas em não conformidade com a palavra de Deus. Agora, mais do que nunca, entrando cada vez mais equipamentos, tem gente que é capaz de terminar de tomar ceia, ir para casa, ligar o computador e navegar em sites pornográficos. Graças a Deus que não é o nosso caso, né? Então Jesus está ali expulsando o demônio daquele homem. Só Jesus pode fazer isso. Eu admiro muito ainda em alguns lugares que viajo,
vejo igrejas que o tempo todo só falam em demônio. Tem gente que fica na porta, parece que é especializado em demônio. Você chega e a pessoa fala: tem um demônio com você. Tem um fiotinho junto também. Eu tinha um amigo meu que tinha essa mania, sabe? Tudo para ele era demônio. Ao meu entender, o poder de Deus é maior. Por que tem que ver tanto demônio assim? Esse amigo meu uma vez falou: olha, repare, vem aqui em casa. Eu fui com a intenção de comer. Era um chá da tarde, coisinha gostosa, aqueles bolinhos de chuva. Estava comendo sossegado, estava no 8º já. E ele falou: a gente pode ir na cidade comprar aquele carregador de pilha? Falei: tudo bem, vamos lá então. Chegou na cidade, passou uma moça com essas roupas de ginástica, acho que ia indo para a academia ou voltando, e ele: ó, demônio. Falei: você está com um sério problema, para mim é mulher. Pelo menos meu óculos está bom. É mulher. Uma criança correndo atrás de uma bexiga, demônio. Tudo demônio, irmão, tudo demônio. E aí eu fui para a casa dele, terminar de fazer o que eu estava fazendo, que ainda tínhamos 12 bolinhos de chuva. Estou lá sentado, sossegado, comendo. E aí toca o telefone, ele: pois não, sim, não, tá bom, tô, não, eu vou aí. Aí ele falou: vamos, repare, vamos aonde? Vamos expulsar um demônio. Não vou fazer isso não. Para com isso aí. Eu recebi uma ligação, anotei o endereço. Mas quem foi que te ligou? Uma mulher que está possessa. A mulher está possessa, ela ligou para você. Vamos lá. Ele insistiu muito, acho que de medo para não deixar eu sozinho na casa dele. Parou em frente à casa, e eu agachei assim para ninguém me ver, que às vezes podia alguém me ver. Eu fiquei quietinho. Ele desceu, abriu o portão da casa e não reparou que já estava aberto, irmão, não estava trancado nada. Eu falei: isso aí não vai dar certo, vai que tem um cachorro, alguma coisa. Ele foi entrando. Aí ele apertou a campainha numa sacada assim, e ele não reparou, tinha um bocal de lâmpada sem a lâmpada. Eu falei: isso aí não vai dar certo. A mulher abriu a porta, ele já socou a mão na cabeça da mulher: sai, demônio. Nem perguntou para a mulher se foi ela que ligou. Imprudência. Sai, demônio. E pôs a mão na cabeça da mulher: sai dessa vida. Aquela coisa toda, né? Com essa história de dizer: se eu resistir o diabo, ele foge de mim. Não é bem assim, né? A Bíblia diz, vírgula, se você for submisso a Deus. E ele lá: sai, demônio. E quando ele fez assim, levantou essa mão direita. E enfiou o dedo dentro do bocal. Imprudência. Sai, demônio. Sai dela e sai de mim também. As pessoas conseguem levantar de manhã e até ao se deitar consegue ver durante o dia só demônio. Ora, você senta numa mesa, você está comendo, não consegue ver Deus? Você se veste, não consegue ver Deus? Sai da sua casa, não vê Deus? Deus te dá o que vestir, o que comer, onde morar, é Deus? Sai andando com as duas pernas, respirando,
enxergando com esses 2 olhos, ouvindo com esses 2 ouvidos, ligando o seu carro, não consegue ver Deus? Ouvindo o louvor, tomando um banho, para quem toma, e não consegue ver Deus? Eu vejo que as pessoas têm medo dessa vida, medo de tudo, porque não conhecem as histórias da Bíblia. Jesus chegou ali, os demônios se manifestaram que queria entrar dentro de uma manada de porcos. Ele autorizou, esses porcos se jogaram ao mar, eram 2.000 porcos. Você sabe o que é 2.000 demônios sobre uma pessoa? E Jairo olhando aquilo, com medo da situação da vida dele: minha filha, e agora? Se eu perder essa menina, eu perco tudo. E quando ele viu aquele homem que estava no cemitério, que de repente estava sentado, vestido em perfeito juízo, como você está aí, ele falou: resolvi o meu problema. E quando Jesus faz menção de sair para ajudar Jairo, surge uma terceira pessoa, uma mulher com fluxo de sangue. Antigamente, quando as mulheres ficavam menstruadas, elas não tinham convívio normal dentro da casa, porque se ela sentasse numa cadeira e alguém sentasse onde ela sentou, teria que lavar a cadeira e a pessoa teria que tomar banho, porque a pessoa se tornaria impura. Então a mulher ficava num arraial, retirada. E essa mulher, especificamente de Marcos 5, ela foi para o arraial, ficou ali 7 dias junto com as amigas saíram e disseram provavelmente para ela, estou teatralizando para ficar didático: vamos sair? E ela falou: não, eu ainda vou ficar. E depois de um mês as amigas voltaram, ela estava lá, passou 7 dias, as amigas: vamos embora? Ela continuou lá, ela ficou 12 anos no arraial, vivendo uma vida de medo. Pensa bem, eu não posso casar, ter filhos, não posso passear, não posso viajar, não posso tirar carta, dirigir, não posso ir na praia. Veja, ela não podia ter uma vida que você tem. E alguém falou para ela da solução. Existe a solução. Não, mas se for para tomar chá, se for para fazer simpatia, pôr a arruda atrás da orelha, isso aí eu já fiz. E alguém falou: não, a solução é Jesus Cristo. Eu não sei como que evangelizaram ela, se deram um folheto, uma Bíblia, um CD ou um DVD meu. E essa moça, ela se prontificou a tocar em Jesus. Talvez você pense assim: mas isso é fácil. Não vejo facilidade assim não, porque eu conheço muita gente que frequenta 15, 20, 30 anos a igreja e nunca tocou em Jesus. Toca no banco, toca na saboneteira, toca no ombro do irmão, toca em tudo, menos em Jesus. Mas essa mulher tinha uma meta: eu vou tocar em Jesus. Muito corajosa ela. Por quê? Porque as leis daquela época, se visse uma mulher dessa andando na rua, poderia matar a pedrada. Mataria ela na hora. E ela se cobriu com o rosto, com o véu, e foi. Só que quando ela chegou, ela não chegou de frente com Jesus, do lado de Jesus. Ela chegou atrás de uma multidão de 3.000 pessoas. E o foco dela era atravessar a multidão e tocar em Jesus. Então ela levou cotovelada, ela caiu, porque ela era muito sensível. Se você calcular quantos mililitros de sangue perde uma mulher menstruada, você multiplica por 12 anos e vê a sensibilidade dessa mulher. Sem falar o cheiro dela, que não era um cheiro normal, porque não tinha os recursos como tem hoje: sabonete, desodorante, mods com aba, sem aba. Hoje tem 1000 recursos. Então ela é uma pessoa que cheirava sangue. Pensa bem. Pensa bem. Porque cheiro é uma coisa importante.
O diabo identifica muito uma pessoa pelo cheiro e pela marca. Essa mulher chegou e foi por trás da multidão, e foi rasgando, caindo, levantando, e tocou em Jesus. Quando tocou em Jesus, Jesus disse: alguém me tocou. E os discípulos, que às vezes falavam coisas também que é difícil a gente compreender, do tipo, por exemplo, que quando as crianças iam aproximando de Jesus, eles quase penduraram as crianças numa árvore, e Jesus: que isso, faz isso com os meninos, vinde a mim os pequeninos. E quando Jesus falou: alguém me tocou, sabe o que os discípulos falaram? Como tocou? Isso aqui está lotado, parece fila de rodoviária, cheio de gente, todo mundo comprimindo, todo mundo tocou no Senhor. Não. Alguém tocou diferente em mim. E os discípulos ficaram olhando para Jesus, provavelmente pensando: deve ser pegadinha, vai filmar, vai pôr no YouTube. E Jesus olhou: alguém tocou diferente, porque saiu virtude de mim. Essa mulher foi curada instantaneamente. E sabe o que veio sobre ela? Um outro cheiro, o perfume de Cristo, que é esse perfume que você tem, e que o diabo sabe que você tem esse perfume. Por isso que ele não pode pôr a mão em você, porque você tem a marca da promessa. Você é selado pelo sangue de Jesus. Mas a gente vê dentro da igreja pessoas que realmente ainda continuam tendo vida de medo, e tem medo para tudo, medo para tomar decisões, medo de tudo que você puder pensar, porque a pessoa não conhece as Escrituras, não conhece as histórias. Jesus expulsa demônios e te dá autoridade para você fazer o mesmo. Marcos 16, 17, no nome dele você pode expulsar demônios. Se você está com uma enfermidade de 12 anos, 15 anos que seja, não importa. Jesus cura, ele é médico dos médicos. E quando a mulher é curada, Jairo vê o homem endemoniado sentado na boa, já fazendo programação, já fazendo inscrição pela internet, que ele tinha um tablet, já estava fazendo inscrição. E aí ele vê toda a situação, fala: para que eu vou ter uma vida de medo? O mestre vai curar minha filha. Surgem os amigos de Jairo. Esse tipo de amigo que nós temos no serviço, que vira para nós e fala: você está sabendo que o chefe vai mandar você embora hoje? Sabia que a tua mulher não serve para você? Isso acontece dentro da igreja às vezes. E tem gente que tem medo de ouvir essas coisas. Não tem que ter medo de nada. Jesus disse assim para os amigos de Jairo, quando os amigos de Jairo falaram assim para Jairo: não perturba o mestre não perde tempo dele, sua filha já morreu. Jesus falou: assim mesmo nós vamos lá na sua casa. Sabe por quê? Porque Jesus ressuscita sonhos. E quando ele chegou na casa de Jairo, tinha umas marocas fazendo fofoca, sempre tem na casa de alguém, vizinho ou parente, e estavam lá jogando conversa fora, e o foco de Jesus era a vida daquela menina. E essas mulheres tentaram entrar no caminho de Jesus, dizendo: a menina morreu. E não está escrito na Bíblia, mas Jesus pensou em falar uma coisa para elas, que eu quero revelar aqui para vocês. Ele pensou em mandar elas para lavar roupa, se cuidar da vida delas, né? Mas Jesus falou: não, ela não morreu não, ela está dormindo. E colocou a mão na menina e falou: Talita cumi, que quer dizer menininha levanta. A menininha levantou e foi comer um lanche no McDonald's. Está feliz até hoje. Você está entendendo? Então, se conhecêssemos esse Deus, mas missionário, eu não posso engravidar. Não, mas esse não é problema não, minha querida. Se você está aqui e está nessa situação, fica tranquilo. É só conhecer o Deus da Bíblia. E quando você orar a palavra, dizer para Deus: Senhor, eu gostaria muito de engravidar, eu não sei se mereço,
este teu favor. Mas eu estava lendo na Bíblia, que Deus tem compromisso com a palavra, que Ana era estéril. É um nome que dá para mulher que não pode ter filho. Eu acho um nome muito humilhante, né? Porque não existe mulher mono. Então fala que a mulher é estéril. E eu vejo que Ana não podia ter filho. Agora, o senhor pega e dá um filho para ela, e ela dá esse filho para o senhor. Eu fico pensando assim, eu que não tenho nenhum, o senhor vai me dar um, eu tenho que dar para o senhor, eu vou ficar sem nenhum. Eu fico até pensando aqui, mas eu continuei lendo, sabe, senhor, que eu gosto de ler a sua palavra. Aí eu observei aqui que ela deu esse menino, chamou ele de Samuel, porque o senhor pediu para chamar, está tudo certo. Mas o que mais me chamou a atenção, que lendo as escrituras, o senhor deu mais 5 filhos para ela. Interessante, ela teve 6, eu não tenho nenhum. O senhor tem alguma coisa contra mim? Usar a palavra. O senhor quer me mostrar o que está errado em mim? Ele mostra. Ele mostra. Mostra o que está errado em mim, e eu farei conserto para merecer esse seu favor. Aliás, se tem alguém aqui que deseja ter filhos, na saída eu estarei orando que eu tenha a unção do coelho. E toda pessoa que eu oro tem de 15 a 16 filhos de uma vez só. Está que nem numa igreja aí, que eu fui num congresso, eu fui o último a ministrar, eu fiquei observando lá, tinha 3 pregadores, e um pregador falou, pode vir para frente todo mundo que está doente, que Deus vai curar. Amém, eu respeito, né? Vendo o jeito dele pular lá, ele pulava para baixo e para cima, tinha um sapato bom. Eu não posso pular, que eu só tenho essa calça, se rasgar. Aí ele pula daqui, pula de lá, tal. Falou, qual é o seu problema? Aí a pessoa falou, a moça falou, eu não consigo engravidar, certo? Não, Deus vai curar você agora. E o senhor aí do lado dela, o que é? Não consigo arrumar emprego. Não, vai dar tudo certo. Aqui vai dar tudo certo. Mais alguém tem problema aí? O senhor, o que é? Dor de cabeça. Vamos orar. Fecha os olhos todo mundo. E ele desceu para orar. Ele também fechou os olhos e não prestou atenção que os diáconos da igreja mudaram a posição das pessoas. Aí ele pegou, pôs a mão naquele homem que está precisando de trabalho. Senhor, cura o útero dessa pessoa. E o homem puxando o paletó dele, cura, Senhor, e puxando o paletó, e vê, o que é? Eu não tenho útero. Mas vai ter em nome de Jesus. Imprudência. Abra João 10, depois nós voltamos em Marcos 5. João 10, no versículo 10, Jesus diz que o ladrão vai vir para roubar, matar e destruir. Não é roubar sua televisão, sua geladeira. E tem gente que coloca cerca elétrica e câmera e cachorro bravo. Tem gente que coloca tanta coisa que às vezes nem ele consegue entrar em casa. Jesus está explicando aqui, é necessário ler outros textos para compreender. E a Bíblia explica que você não tem que ter medo de alguém que pode roubar o teu corpo, mas sim o teu corpo e a tua alma. Jesus está dizendo que o ladrão vai vir para roubar, matar e destruir. Ele está fazendo isso, vem fazendo isso, vírgula. Jesus diz, mas eu vim para te dar vida e vida em abundância. Então nós não devemos ter uma vida de medo, devemos ter vida e vida em abundância. Mas será que nós temos comunhão com esse Deus? Porque as algemas que prendia esse homem endemoniado não é diferente das algemas que nos prendia no passado, não é diferente das algemas que prende a maioria da população. Nós somos a minoria de pessoas evangélicas no Brasil, somos 50 milhões, 150 milhões, não professa essa fé, não tem conhecimento da palavra de Deus.
não tem comunhão com Deus, não tem vida diária com Deus. A obra mais preciosa projetada por Deus é o ser humano, e isso está em Gênesis 1, abra por gentileza, veja o que diz o versículo 27, por favor. Eu já estou terminando a primeira parte. Eu dividi esse culto em 580 partes. Gênesis 1, 27, Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Veja o que diz Gênesis 9, 6, um pouquinho mais para frente. Quem derramar o sangue, Gênesis 9, 6, quem derramar o sangue do ser humano pelo próprio homem, seu sangue será derramado, porquanto a imagem de Deus foi a humanidade criada. Desde o início da humanidade, o diabo tenta destruir a família. Veja o que ele fez no jardim do Éden. Ele convenceu a mulher, esperto o diabo ele é muito esperto, ele é estrategista, ele consegue se transfigurar em anjo de luz, ele é muito traiçoeiro. Ele convenceu a mulher. E por que não convenceu o homem? Se ele convencesse o homem não conseguiria convencer a mulher. A mulher, ela tem mais domínio sobre o homem. A mulher, quando resolve mudar um sofá, precisa mudar o sofá. Ai de você se não mudar. Vamos assistir o jogo do Brasil, bem, nesse sofá? Vamos no shopping mais tarde? Não posso, porque eu precisava ter um sofá novo. Você não quer o fim de semana numa churrascaria? Com esse sofá aí? E você acaba comprando o sofá. A mulher, se você for ver bem, é uma das criações de Deus mais inteligente que pode haver na face da terra. Deus confiou na mulher, na mão dela, o poder de multiplicar o ser humano. Fez do homem do barro, da argila, conforme você entende, tirou parte da carne e a costela e fez a mulher. Se Deus não confiasse a mulher para multiplicar o ser humano, ele estaria até hoje pegando a argila, fazendo um homem, tirando a costela, fazendo uma mulher, pegando a argila, fazendo um homem, tirando a costela, fazendo uma mulher. Ele confiou na mão da mulher para multiplicar a humanidade. A mulher é muito inteligente, a mulher consegue edificar o seu lar. Provérbios 14, 1. Mas a mulher não entende certas coisas, porque às vezes dedica no trabalho do lar, que é desgastante, né? E dedica tanta coisa e acaba se perdendo nas escrituras. Quando você volta em Marcos 5, por gentileza, versículo 9, Jesus chega e diz assim para aquele homem endemoniado: qual é o seu nome? Marcos 5, 9. Qual é o seu nome? Ele não está perguntando para o homem, porque era só pedir o RG dele e viria lá que é Roberto, Paulo, Marco Antônio, qualquer coisa assim. Ou Cláudio, que é meu genro, casado com a minha filha, a mais velha. Jesus usou de uma prática comum na época, quando a pessoa estava endemoniada. Era costume na época perguntar o nome do demônio. Então Jesus perguntou para aquele que estava dentro do homem: qual é o teu nome? E ele respondeu: Legião, pois somos muitos. Como se as donas de casa pudessem entender esse versículo. É super importante, super importante. Você pega a criança de manhã para levar na escola, ela está dormindo, ela continua dormindo. Ela está de pé, você está trocando de roupa nela para ela ir para a escola, ela ainda está dormindo. A criança, na verdade, vai acordar depois do meio-dia.
Aí você vai trocando de roupa, ela está largada, dormindo, e você troca de roupa, leva na escola, tem que pôr no portão, na direção certinha, e assim, fala, olha, essa linha reta, senão eles desviam, vão embora para o supermercado, para a esquina, estão sempre dormindo. E ela volta, passa no supermercado, faz compra, vai para casa, faz almoço, prepara o almoço, lava a roupa, pendura a roupa, passa a roupa do dia anterior que já secou, pega e vai buscar a criança na escola, passa no banco, retira dinheiro para pagar à tarde a mulher do Yakult. Dá almoço para a criança, tira a roupa da criança, tira o tênis, lava o tênis para secar a roupa da criança. E a criança está almoçando, cadê a criança? Saiu, a criança foi para o banheiro, a criança grita, mãe, já fiz cocô, vem me limpar. Vai lá, cuida da criança, vem, continua dando almoço para a criança. O marido chega à noite. Você não tem o que fazer, não? E a tendência de qualquer objeto que está na mão dela é voar na cabeça dele. Aí Jesus explica, nesses casos, muito cuidado, procura não orar no quintal, que no quintal tem objetos pontiagudos. Tem mulher que consegue levantar um bujão de gás. Não ore na cozinha tem pau de macarrão, tem frigideira. Vai para o quarto, em secreto fecha a porta, busca Deus, Deus vê o que está oculto no teu coração e atenderá o anseio do teu coração. E você vai lá com a autoridade que Deus te deu, fala, eu não aceito esse demônio que entrou junto com meu marido, porque esse espírito não é o espírito daquele homem que levou eu no altar, não é o espírito que te pertence, é um espírito contrário a ti, meu Deus. Eu expulso ele pela autoridade que o Senhor me dá, no nome de Jesus. Você sai do quarto, ele fala, tudo bem, eu cumprimentei você? Tá tudo bem? Foi muito corrido o dia? Podemos jantar fora? Aí você fala, não sei, acho que eu vou. Como é importante você entender Marcos 5:9, que muitas vezes a pessoa vem de frente com você, ofendendo você, e não é ela, é um espírito imundo que está dentro dela. Como você pode no trânsito parar no farol, a pessoa parar do lado e provocar você para brigar com você? Raciocina, como que a pessoa do nada chegou e conhece a tua mãe? Você vai puxar o freio de mão, vai descer e brigar com a pessoa, você perde a bênção. Você tem que estar em estado de oração, orar e sem cessar, repreender, não precisa gritar no trânsito, no banco, em todo lugar, está amarrado, não precisa dessas coisas. Aí você ora, Senhor, eu não aceito esse afronto, isso não é de ti. E mesma coisa no serviço, se o patrão fala, precisa mandar essas crentalhadas tudo embora, você não vai discutir com o patrão. Vai chegar, está falando o quê? Está falando comigo, olha, está amarrado. Ele não entende isso, irmão. Está amarrado o quê? Veio trabalhar com um burro, agora amarrou, veio de carro. Ele não entende isso. Você fica quietinho, vai para o banheiro, conversa com Deus, Senhor, ajuda o meu chefe, meu patrão, ele deve estar passando por luta, ajude ele. E você vai chegar até ele e vai falar, eu estou meio nervoso hoje, minha mulher deixou eu nervoso, eu falei alguma coisa que desagradou você, depois que você orou? Não, o senhor não falou nada, não, se eu falei, você desculpa, você pode ir na minha sala que eu vou te dar um aumento de salário? Eu creio em milagres. Então, se nós cremos em milagres, nós não temos que viver uma vida de medo, não temos que ter medo de nada. São os inimigos que têm que ter medo de nós. Nós não temos que ter medo de dirigir o carro, de pilotar o avião, de comprar uma propriedade. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Maior aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Se eu confio no José para construir a casa, por que eu não posso confiar em Deus? Se eu confio num banqueiro para poder vender tudo que eu tenho para depositar em troca de cada R$1, R$100, uma pessoa estranha, um banco que pode falir, e por que eu não posso confiar em Deus? E o diabo, ele é esperto, ele não vai bater na tua casa vestido de vermelho, com rabo, com chifre, com garfo na mão e falar, com licença, eu sou o demo,
Você vai falar, tá amarrado, vai tacar um tijolo. Ele é esperto, irmão. A Bíblia me garante, em 2 Coríntios 11:14, que ele se transfigura em anjo de luz. Ele entra na tua casa através de uma fofoca, através de um programa de televisão, que às vezes tem crente que fica assistindo novela das 5, das 6, das 7, das 8. Fala para o seu irmão da direita e da esquerda, não é o nosso caso, né, irmão? Uma vez uma mulher perguntou para mim, ô missionário, computador é do diabo, né? Eu falei, só se fosse eu. O meu eu comprei nas Casas Bahia, paguei à vista, não tem nada a ver não. É como vamos usar esses equipamentos, como vamos usar. Então, se nos prontificarmos a lermos a palavra escrita de Deus, ora, vamos conhecer melhor intimamente esse Deus, o que Ele pensa, como Ele age, do que Ele gosta. E aí vamos deparar com Deuteronômio 28, que Ele diz, se você obedecer a minha palavra, respeitar as minhas leis, versículo 1, versículo 2, e ouvir a minha voz, não é ficar ouvindo vozes que não procede de mim, a minha voz. Se você ouvir a minha voz, Ele alista 14 bênçãos para você, uma atrás da outra. Mas depois, a partir do versículo 15, Ele alista as maldições. Então aqui que a gente vê pessoas que confiam em tudo, confia no remédio que toma, a pessoa pega, não lê nem bula, pega, aconteceu comigo. Eu estava com uma dor aqui do lado e fui lá, o médico, não, é gripe, tudo para eles é gripe, é gripe. Tá, e o que eu faço? O senhor toma esse remédio. Eu fui tomando, e estava doendo, eu estava com gripe. Falei, tem coisa errada. Voltei lá no médico, em vez de eu ler a bula, em vez de eu ler a receita, não, voltei lá. Ele falou, foi um engano, a receita que eu dei para o senhor era a receita que eu atendi a pessoa anterior, e do senhor eu dei para a pessoa. Ele deu a receita para mim de uma mulher. Se ele tivesse receitado hormônio, irmão, pensa bem, estaria usando sutiã até hoje. Que situação. A pessoa não lê bula, não lê placa de trânsito, bati. Não vi, era pare. Não lê a Bíblia, será que Deus vai me ajudar? A moça no Facebook semana passada falou assim, eu preciso ouvir uma palavra. Sim, palavra. Não, missionário, sem brincadeira. Não. O que você quer ouvir? Eu preciso tomar uma decisão na minha vida. Falou com o seu pastor? Falei. Que bom. E você precisa do quê? Preciso de uma palavra de Deus para a minha vida. Amém. Joia, muito bom então. Fico contente. O senhor pode me dar essa palavra? Posso. O que foi que o seu pastor falou? Ele falou para mim ter paciência. Então tá bom. Essa é a palavra que Deus te deu. Por que eu tenho que dar outra? Acho interessante isso, né? Você encontra na Bíblia resposta para tudo. Você tem seu pastor, que é o anjo da igreja, para direcionar você a ficar mais próximo de Deus, usando as escrituras sagradas. A pessoa não fala com o pastor, não lê Bíblia, não ora, não ouve louvor. Você vai na casa do crente, ele está ouvindo tudo, menos louvor. Você chega lá e está ouvindo música do mundo. O que é isso, meu irmão? Pagodinho e tal. E depois não consegue promoção no serviço, e não consegue ficar livre de certas coisas, porque Jesus Cristo não é a coluna central da casa dele. Diga, eu quero que Jesus Cristo reine em minha casa. Veja o versículo 2 de Marcos 5. Se você não está aberto em Marcos 5, nós já vamos terminar daqui a pouco. Depois estarei orando pelas pessoas encalhadas que querem arrumar alguém na vida. Geralmente, quando eu oro, as pessoas conseguem casar. Orei por uma menina muito bonita no acampamento.
há um tempo atrás aí. Ela vai casar agora semana que vem. Graças a Deus, estou muito feliz. O casamento vai ser no asilo. Demorou 45 anos para Deus responder minha oração. Mas se você quiser, viu? Tem alguém que quer ou não? Ok. Ninguém, né? Tá certo. Versículo 2. O homem possuía um espírito imundo. 3. Ninguém conseguia dominá-lo. 4. Ninguém tinha força para detê-lo. 5. Noite e dia sem repouso, esse homem perambulava gritando e cortando-se. Presta atenção no que vamos ler agora. Versículo 8. Jesus pediu para o espírito imundo sair desse homem. 13. E o espírito imundo deixou esse homem, como deixou você também, meu irmão. É importante você entender isso. Não deixe o medo tomar conta da sua vida em hipótese alguma. Presta atenção. Eu vou dar para você um exercício para você fazer, para você não ter uma vida de medo. Você vai pegar uma fotografia sua, foto, e colocar na parede da sua casa uma foto de como você era antes de aceitar Jesus. Ok? Não se assuste. Coloque lá, assim. E coloque um espelho do lado. A foto e o espelho. Ok? Você olha a foto, só por Deus, cara de pingaiada, não é verdade? Olha o cabelo. Misericórdia. Aí você olha no espelho. Missionário, eu não entendi. Tem gente que tem dificuldade de entender. Eu vou explicar de novo. Antes você era assim. Se for para mim, diga que eu ligo mais tarde. Tá? Às vezes é do céu que eu deixei uma pendência lá. Tá ok? Se for o demo, fala que tá amarrado. Você vê aquela foto e olha no espelho. Esse trajetório que você fez dentro da igreja evangélica, 5, 10 anos, um mês, não sei qual tempo seu com Deus, é que fez essa transformação, irmão. Antes você era uma coisa e hoje você é outra coisa. Você é um escolhido de Deus. Jesus que te escolheu, não foi você que escolheu. Por você ainda estava convivendo igual aquela foto e estaria, quem sabe, fazendo coisas que desagradam a Deus, que você sabe do que eu falo. Agora você é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É bom de vez em quando você olhar como você era antes e olhar no espelho como você é agora. Você é salvo em Cristo Jesus. Você é uma outra pessoa. Agora, de repente você diz assim: mas missionário, eu tenho problemas todo mundo tem, irmão. Às vezes você vê a pessoa pregando, acha que não tem problema, e você não sabe. Às vezes a pessoa que está ministrando tem mais problema do que você. Problema é comum todo mundo ter, mas nós encontramos solução em Cristo Jesus. Quando você lê as Escrituras, Deus te conforta. Quando nós temos um pastor orando por você, ungindo você. Nós, quando ouvimos a oração cantada, que é o louvor, você se sente bem na presença de Deus. Mas e a humanidade que não tem a que se recorrer, que continua fazendo coisas que desagradam a Deus, adorando outros ídolos e não a Deus? Então nós temos a quem recorrer. O que eu quero que você preste atenção aí, que eu vou liberar para você agora uma palavra rema. Presta bem atenção. Versículo 14. Quando o povo viu o homem ser liberto, Marcos 5,14. Quando o povo viu o homem ser liberto, começaram a falar um para os outros. Isso é comum, né? As pessoas falam mesmo, né? Você deve ter ouvido uma reportagem de uma seita que está num determinado estado aí, e o inimigo é muito esperto. Ele mostrou a cara dele agora,
na televisão, fez propaganda, aquilo lá vai estar lotado, irmão. Aquilo vai ter muita procura, porque o povo está desesperado, vivendo uma vida de medo, com estresse, pessoas com doença bipolar, pessoas desesperadas, e agora, através da propaganda, é o que vai acontecer. E é o que acontece aqui também. Se as pessoas souberem que Deus está fazendo milagre aqui, eles também vêm aqui. Amém ou não? Então, quando o povo viu o homem ser liberto, começaram a falar um para os outros, e o povo correu para ver o que tinha acontecido. Versículo 15: então viram o homem que estava possesso, sentado, vestido em perfeito juízo. Versículo 18: e o homem implorou para Jesus para deixá-lo seguir. Depois que Jesus estava entrando no barco, esse homem chegou até Jesus e falou: e aí? Agora eu estou bom, né? Já fui no shopping, comprei umas roupas, estou legal, estou tranquilo. Vou até prestar uma prova do Enem agora. Vou plumar minha vida, estou sossegado. Eu posso seguir o Senhor? Jesus disse: não. É aí que eu quero que você entenda. Tem muita gente, irmão, achando que está ouvindo a voz de Deus e que deve pegar, arrumar sua mala e sair para fazer a obra de Deus. Tem muita gente que comunica conosco falando: olha, eu vou para a África. Eu nunca vi mania de ir para a África, irmão. Por que tem que ser para a África? Se Deus chegar no meu quarto e falar: filho, agora você não vai mais fazer esse trabalho itinerante, você já trabalhou 16 anos, já atingiu sua cota de 10.000 almas, então agora eu quero que você vai fazer uma obra diferente, num outro país. Você quer escolher? Sim, sim senhor. Eu queria Paris, ou Londres, ou o Canadá. Não, as pessoas ligam lá em casa: eu vou para a África. Muito bem, ok. Então ele pega a mala e vai. Eu vejo isso, que é fugir de responsabilidade de pagar imposto, cuidar de criança, cuidar da mulher, porque ele vai sozinho. Conheço um monte de gente que está lá sozinho. Não é mais fácil falar que vai largar da mulher? Por que arruma a mala e fala que vai fazer a obra de Deus? Porque não fica cuidando da sua casa. Mas missionário, quem disse isso? Jesus. Jesus Cristo. No versículo 19, o homem disse: posso ir com o Senhor? Não, não vai coisa nenhuma não. Vai para tua casa, vai para tua família e conta para tua família o que Deus tem feito na tua vida, a misericórdia que Ele tem tido de você. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Que missões começam em casa. Temos falado do pedreiro, de um bom filme que está passando no shopping, de uma boa roupa que saiu, de um bom tênis, mas não temos falado de Jesus. Então aqui está dizendo: vai para a tua casa. Se a gente fosse para casa e contasse o que Deus está fazendo na nossa vida, os nossos entes queridos estariam aqui. Mas missionário, tem gente lá em casa que não tem jeito. Volta lá no espelho, mas não olha no espelho, olha na foto. E você tinha? Você tinha jeito? Olha o que Deus fez com você. Se transformou sua vida, não vai transformar da tua família? Por que a preocupação de alcançar a África? Por que a preocupação de alcançar Campinas? E a sua família? E sua mãe? E seu pai? E sua tia? E seus irmãos? Tem entes queridos nossos que vivem uma vida de pecado, que se morrer, nem para o inferno vai para os quintos dos infernos. E a gente cruza o braço e acha que está tudo bom. Se o time ganhar e o salário for aumentado e a gente tiver um carro bom, está tudo bom. Mas não é assim. Nós temos que falar para essas pessoas através do testemunho, que o testemunho fala mais alto do que o sermão. Não adianta chegar em casa e dar uma Bíblia para a mãe com letra gigante, grande, chamando ela de cega. Tem que testemunhar dentro de casa, mostrar que Jesus está transformando a vida da pessoa. Olha, mãe, aquela dor que eu tinha na coluna, eu não tenho mais. Sabe, mãe, mudaram de setor no serviço. Olha, mãe, você não precisa ajudar amanhã a empurrar o carro para pegar no tranco. Eu comprei um outro melhorzinho. Então, o pessoal começa a olhar que está vendo transformação. E eles vão perguntar: por que isso está acontecendo? Aleluia. Graças a Deus. Não é o arrebatamento. Ainda tem que voltar na casa do meu amigo comer as rosquinhas que não terminei ainda. Se falarmos para as pessoas do que Jesus está falando, está fazendo,
eles vão vir para cá. Você tem falado para a sua família do que Jesus tem feito na tua vida? Não precisa responder, não. Eu respondo por você. Não. Porque a tua família não está aqui. Talvez você tenha perdido um bom tempo com a tua família para falar do pedreiro, para falar de outras coisas que você conhece. Você conhece o Deus que você serve? Conhece as histórias da Bíblia? Quando você conhecer as histórias da Bíblia, saiba que tem situação que você nem precisa orar para a pessoa, só passar por ela assim, ela é curada instantaneamente, só com a sua sombra. Você entende o que eu estou falando, sim ou não? Você tem que entender que se você tem pessoas na sua casa que ainda adoram imagens, não é ofendendo essas pessoas que você vai conquistá-la para Jesus, não. É tendo amor e respeito com essas pessoas. Tem gente que às vezes mora em casa e a mamãe ainda cuida dele, ele tem uma certa idade avançada, mora lá com a mãe e vem gritar com a mãe e falar: você precisa de Jesus. Imagina se a mamãe falar o que ela está pensando. Você precisa tomar juízo, plumar e tocar a tua vida. O marmanjão ainda deixa no box a cueca com freada de bicicleta e diz: Jesus salva, salva, e você precisa ter vergonha na cara. Você está entendendo o que eu estou falando ou não? Nós precisamos mostrar para a nossa família que a nossa vida tem mudado, porque Jesus faz parte da nossa vida e Ele tem feito milagres na nossa vida. Talvez você gostou muito da pregação. Jesus está dizendo: você tem que voltar para casa e falar para a tua família do que eu posso fazer. Você está entendendo? Sim ou não? Veja, de repente você está aqui e está pensando em alguém. Coloca como foco de dar a mão para essa pessoa, que talvez ela não vai conseguir tocar em Jesus. Mas se você der a mão para ela, caminhar com ela, levar ela até Jesus, depois que ela tocar em Jesus, irmão, você não precisa nem se preocupar. Não é oferecer igreja, não é chegar lá e falar: olha, eu quero oferecer essa igreja, essa denominação. É oferecer Jesus Cristo, que é a solução para nós e para os nossos. Amém?